Quando um bebê é deixado em sua porta, a vida de uma idosa solitária muda para sempre. Ela acreditava que Deus havia lhe enviado um novo propósito, mas a verdade que estava por vir abalaria todas as suas certezas. Acusada injustamente de sequestro, precisou enfrentar o julgamento da sociedade e da própria consciência. Sua fé foi testada e o caminho para a redenção parecia cada vez mais distante. Mas quando a verdade veio à tona e o verdadeiro culpado foi preso, ela finalmente descobriu o real sentido do plano de Deus em sua vida. Descubra como essa história emocionante termina. No canal Janelas da Vida, você encontra sempre histórias de mulheres incrivelmente fortes. Agora, vamos conhecer a história de Maria. A manhã na pequena casa de Maria começou como qualquer outra. O sol filtrava-se pela janela da cozinha, projetando sombras suaves nas paredes de madeira envelhecida. A chaleira no fogão soltava uma leve fumaça, e o cheiro do chá de ervas preenchia o ar com um toque de conforto. A casa, rodeada pela natureza selvagem, era um refúgio de silêncio. Cada canto carregava histórias, e cada móvel antigo parecia sussurrar lembranças de uma vida que agora existia apenas na memória de Maria. Aos 68 anos, Maria vivia uma rotina pacata e solitária. Viúva e sem filhos, ela preenchia seus dias com pequenos rituais. Regava as plantas, alimentava os pássaros no quintal e fazia longas orações ao entardecer. Sua fé era um alicerce invisível, uma ponte que a conectava ao passado e a mantinha firme no presente. Mas por mais devota que fosse, havia um vazio constante, um eco de solidão que nenhum terço ou salmo conseguia preencher. O som repentino de um choro interrompeu seus pensamentos. Fraco, mas insistente, Maria parou, o coração batendo mais e forte. Levou alguns segundos até perceber que o som vinha da varanda. Com passos lentos e cautelosos, ela se aproximou da porta. Ao abri-la, a cena que encontrou parecia impossível. Um bebê, envolto em uma manta surrada, repousava em uma cesta de vime. Os olhos do pequeno eram brilhantes, e suas mãozinhas agitavam-se suavemente no ar frio da manhã. "Meu Deus!" sussurrou Maria, levando as mãos à boca. A princípio, o medo a dominou. Quem deixaria uma criança ali? Seria um engano? Um abandono? Sua mente buscava respostas, mas nada parecia fazer sentido. Maria olhou em volta, esperando ver alguém saindo apressado, pela estrada de terra que levava à sua casa. Mas não havia ninguém, apenas o silêncio quebrado pelo choro esporádico do bebê. Sem saber o que fazer, trouxe o bebê para dentro. Colocou-o delicadamente sobre a mesa da cozinha, improvisando um pequeno ninho com toalhas limpas. Seus movimentos eram hesitantes. Cada toque era quase uma carícia, como se o menino fosse feito de porcelana. Ela esperou. A cada barulho do lado de fora, seu coração saltava. Talvez alguém voltasse para buscar o bebê. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Maria manteve a porta entreaberta, os ouvidos atentos, os olhos fixos na estrada. Os dias passaram. Na primeira noite, Maria quase não dormiu. Cada movimento do bebê a deixava alerta, preparava mamadeiras improvisadas, aquecia leite na panela, cuidava do pequeno com o máximo de zelo. No início, acreditava que a qualquer momento ouviria uma batida na porta, veria uma figura desesperada pedindo o bebê de volta. Mas o tempo avançava e a estrada continuava deserta. Conforme os dias se transformavam em semanas, algo dentro de Maria começou a mudar. O medo deu lugar à ternura. A cada sorriso banguela do bebê, cada som delicado que ele emitia, seu coração se enchia de um calor desconhecido. Não era apenas o alívio de ter companhia, mas uma sensação mais profunda, quase espiritual. Quando o bebê pegava seu dedo com aquelas mãozinhas minúsculas, Maria sentia como se segurasse um pedaço de esperança. Ela começou a chamar o bebê de Miguel. O nome parecia apropriado, como se ele já tivesse nascido com essa identidade. Miguel
como o arcanjo protetor, aquele que trazia luz e segurança. A cada dia, o vínculo entre eles se fortalecia. Maria já não olhava mais pela janela esperando alguém. Ao contrário, temia que alguém aparecesse e levasse Miguel embora. A casa, antes tão silenciosa, agora tinha um ritmo novo. O som dos risos infantis preenchia os corredores e Maria encontrava alegria nas pequenas coisas. Preparar papinhas, contar histórias para o bebê, embalá-lo na cadeira de balanço enquanto cantava antigas canções de ninar. Sua fé, antes reservada para as orações solitárias, agora se manifestava em cada gesto de amor. No fundo de seu coração, Maria começou a acreditar que Miguel era um presente divino, que Deus, em sua infinita sabedoria, havia enviado aquele pequeno anjo para dar um novo sentido à sua vida. Mas, mesmo envolta nesse novo propósito, uma parte de Maria ainda carregava uma leve sombra de dúvida. E se tudo aquilo não passasse de um sonho? E se, em algum momento, o mundo exterior invadisse seu pequeno paraíso e a lembrasse de que os milagres, às vezes, têm um preço? Por enquanto, porém, a paz reinava na pequena casa de madeira. E enquanto o sol se punha atrás das árvores, Maria balançava Miguel em seus braços, sentindo que pela primeira vez em muito tempo, ela realmente tinha algo, ou alguém, pelo qual agradecer. Os dias na pequena casa de madeira seguiam um ritmo próprio, como se o mundo lá fora tivesse desacelerado para que Maria e Miguel pudessem viver sua rotina simples e cheia de amor. O quintal, com suas árvores frutíferas e flores coloridas, era o cenário das brincadeiras diárias. Miguel, ainda pequeno, explorava cada canto com a curiosidade de quem descobria o mundo pela primeira vez, enquanto Maria o seguia com os olhos atentos, sempre pronta para ampará-lo. A cada manhã, o ritual se repetia. Maria preparava o café da manhã com cuidado, colocando na mesa uma xícara de chá para si e um copo de leite morno para Miguel. O menino, de olhos vivos e sorriso fácil, transformava o simples ato de comer em uma celebração. Cada colherada era acompanhada de histórias inventadas, risadas contagiantes e perguntas sem fim. Maria, mesmo sem todas as respostas, se esforçava para manter viva aquela chama de alegria. Para ela, cada momento era uma bênção, uma resposta clara às suas preces. A relação entre os dois era pautada em pequenos gestos de carinho. Miguel, sempre que via Maria se cansar, puxava um banquinho, subia nele e começava a imitar suas tarefas. Tentava secar a louça, regar as plantas ou até varrer o chão. Mesmo desajeitado, sua ajuda era recebida com um sorriso terno. Maria sentia o coração transbordar ao ver o quanto o menino era gentil e prestativo. "Você realmente é um anjo", dizia ela, enquanto acariciava seus cabelos. O passar das estações trouxe consigo o crescimento de Miguel. Sua vozinha fina aos poucos se tornava mais firme, e seus passos, antes incertos, agora eram cheios de confiança. Ele adorava brincar com as folhas secas no outono, pular nas poças de lama durante a chuva e observar as estrelas nas noites claras. Para Maria, cada uma dessas descobertas era motivo de gratidão. Ela rezava todas as noites, agradecendo a Deus pela companhia de Miguel e pela oportunidade de sentir novamente o amor incondicional de mãe. A casa, antes silenciosa, agora vibrava com a energia de Miguel. As paredes ecoavam suas canções infantis e o cheiro de bolo assando no forno era constante. Maria se entregava àquela nova rotina com todo o coração. Encontrava propósito em cada tarefa, desde escolher as roupas de Miguel até inventar histórias na hora de dormir. E, à medida que o tempo passava, o laço entre os dois se fortalecia, criando uma família onde antes havia apenas saudade. A vida de Maria parecia ter encontrado um ritmo próprio.
onde cada dia trazia consigo uma serenidade que ela jamais imaginou experimentar novamente. Na pequena casa de madeira, o tempo passava sem pressa. O quintal, sempre florido, era o palco das brincadeiras de Miguel, que aos 7 anos já conhecia cada árvore e cada canto daquele refúgio acolhedor. Entre as tarefas do dia a dia, Maria se deixava levar por memórias de um tempo distante. Antes de viver naquela casa isolada, trabalhara em uma fazenda, não muito longe dali. Naquele período, mesmo sem formação oficial, dedicava seu tempo a ensinar as crianças dos trabalhadores da fazenda. Era uma espécie de professora informal, passando as tardes ajudando os pequenos a ler, escrever e entender o mundo além das cercas da plantação. Essas lembranças, ainda tão vívidas, faziam com que ensinar Miguel fosse um ato natural. Ele já sabia ler pequenas histórias, formava palavras com facilidade e tinha uma sede de aprendizado que enchia Maria de orgulho. A rotina era simples, mas carregada de significado. Maria acordava cedo, preparava o café da manhã com carinho e sentava-se à mesa com Miguel, ouvindo suas histórias e respondendo às suas perguntas. O menino tinha um brilho nos olhos, uma curiosidade que nunca se esgotava. Enquanto varria o quintal ou regava as plantas, Maria muitas vezes parava para observá-lo, sentindo o coração aquecido pela presença daquele pequeno milagre. Apesar da paz aparente, pequenas preocupações começavam a surgir. Miguel, ao ouvir histórias sobre outras crianças, questionava sobre a escola. Queria saber como era estudar em uma sala cheia de colegas, usar um uniforme, ter uma professora de verdade. Maria tentava desviar o assunto. Contava outras histórias, mas o tema sempre retornava, trazendo consigo uma sombra de realidade. A questão da escola era um ponto sensível. Miguel tinha idade para estudar e Maria sabia disso. No entanto, a ausência de documentos era uma barreira intransponível. Sem certidão de nascimento, sem registro, ele era um menino sem passado. Essa verdade, sempre à espreita, começava a assombrá-la. Muitas noites, após colocar Miguel para dormir, ela se sentava à mesa da cozinha, o olhar perdido na janela, buscando respostas no céu estrelado. Sua mente oscilava entre o medo de perder o menino e a responsabilidade de garantir o futuro dele. Os sinais da fragilidade daquela paz estavam em todos os lugares. Cada carta na caixa de correio era uma ameaça silenciosa. Maria temia que uma notificação oficial chegasse, talvez uma cobrança da prefeitura, talvez uma pergunta inocente demais de um vizinho curioso. Mas nada acontecia. O silêncio do mundo exterior apenas reforçava a sensação de que a tranquilidade era tão fina quanto uma camada de gelo, e qualquer passo em falso poderia quebrá-la. Ainda assim, Maria se agarrava à fé. Rezava baixinho todas as noites, pedindo orientação e forças para lidar com o desconhecido. Acreditava, ou ao menos tentava acreditar, que Deus, que havia enviado Miguel como um presente, também mostraria o caminho para protegê-lo. Mas, no fundo, sabia que a calma era apenas o prelúdio de uma tempestade inevitável. E enquanto essa realidade se aproximava, tudo o que podia fazer era aproveitar cada instante de felicidade e esperar que o amanhã trouxesse mais respostas do que perguntas. Os dias pacatos na casa de Maria mascaravam uma tempestade que se aproximava lentamente. Anos antes, logo após o desaparecimento de Miguel, a polícia havia prendido um homem suspeito de envolvimento no sequestro de bebês. Durante o interrogatório, o homem confessou ter levado Miguel do hospital, mas afirmou que agira sozinho e que havia vendido o bebê para desconhecidos. Sua confissão parcial foi uma tentativa de proteger os verdadeiros mandantes do crime. Sem provas suficientes para avançar na investigação, o caso esfriou e foi arquivado como mais um mistério sem solução. Com o passar do tempo, a mãe biológica de Miguel nunca desistiu. Sua dor foi o combustível para manter o caso vivo nos corredores da polícia.
Anos depois, uma nova equipe de investigação reabriu o inquérito, agora com o suporte de tecnologias mais avançadas. O cruzamento de dados antigos, imagens de câmeras de segurança e o rastreamento de celulares permitiram que a polícia descobrisse que o homem havia estado na área rural onde Maria morava. Essa revelação trouxe uma nova linha de investigação e a polícia começou a visitar a comunidade, coletando informações. Os moradores, sem imaginar o impacto de suas palavras, mencionaram Miguel. Falaram do menino que surgiu de repente na vida de Maria, da senhora solitária que do dia para a noite tornou-se mãe de uma criança sem jamais ter estado grávida. Para os investigadores, esse detalhe acendeu um alerta. A conexão entre o suspeito e a localização de Maria parecia forte demais para ser coincidência. Com uma ordem judicial em mãos, a polícia planejou uma abordagem discreta. Naquela manhã, 2 viaturas estacionaram silenciosamente na estrada de terra em frente à casa de Maria. Não havia pressa, apenas a seriedade de uma missão sensível. 3 policiais e uma assistente social caminharam até a porta e bateram suavemente. Dona Maria, polícia, precisamos conversar com a senhora. Maria abriu a porta devagar, o rosto sereno marcado pela curiosidade e leve preocupação. O que aconteceu? Perguntou. Os policiais explicaram que estavam ali para falar sobre Miguel e pediram para entrar. Maria, sem suspeitar de nada, os convidou para a sala. O ambiente simples e acolhedor contrastava com a tensão silenciosa que permeava o ar. A assistente social se aproximou de Miguel, que observava tudo com os grandes olhos atentos. Oi, meu amor, vamos lá fora comigo? Quero te mostrar umas coisas bem legais, sugeriu ela com um sorriso doce. O menino, ainda sem entender, segurou a mão da mulher e seguiu para o quintal, deixando Maria sozinha com os policiais. Dona Maria, reabrimos uma investigação sobre o desaparecimento de uma criança há alguns anos. Recebemos novas informações que nos levaram até aqui. A senhora poderia nos contar como Miguel chegou à sua vida? Perguntou um dos policiais, mantendo o tom profissional. Maria, um pouco trêmula, respondeu. Eu o encontrei. Ele estava na minha porta. Pensei que fosse um presente de Deus. Eu só queria cuidar dele. Sua voz era um misto de medo e sinceridade. No entanto, os policiais mantinham a expressão neutra. O depoimento do homem preso anos antes pesava contra ela. Segundo ele, o bebê havia sido vendido, e para os investigadores, Maria poderia ser a compradora. Dona Maria, precisamos que nos acompanhe até a delegacia para esclarecer essa situação. A senhora está sendo acusada de sequestro de menor. Vou pedir que fique de pé, disse o policial, sem alterar o tom. A voz de prisão foi dada formalmente, e uma policial feminina se aproximou com as algemas. É um procedimento padrão, senhora. Por favor, vire-se. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Sem resistir, ela estendeu as mãos e sentiu o metal frio apertar seus pulsos. Do lado de fora, a assistente social mantinha Miguel distraído, mostrando desenhos e oferecendo pequenos brinquedos. Vovó, para onde você vai? Ele perguntou ao ver Maria ser escoltada para fora. Ninguém teve coragem de responder. Na delegacia, Maria foi conduzida a uma sala de interrogatório. As paredes frias e a luz branca intensificavam o ambiente inóspito. As perguntas vinham de forma metódica e impessoal. Por que não procurou as autoridades quando encontrou o bebê? A senhora sabia que ele era uma criança sequestrada? Quem mais estava envolvido? Para cada resposta singela e confusa de Maria, os investigadores trocavam olhares de ceticismo. Sua ingenuidade parecia improvável diante da complexidade do caso. Enquanto isso, Miguel era acolhido por assistentes sociais. Seu choro ecoava pelos corredores, enquanto ele chamava pela avó. O mundo do menino, antes seguro e cheio de amor,
Agora era um labirinto de vozes estranhas e rostos desconhecidos. Maria, em estado de choque, via sua fé se despedaçar lentamente. Tudo o que acreditava ser um milagre, um presente divino, agora se transformava em uma acusação cruel. Para a justiça, ela não era mais a senhora bondosa que cuidava de Miguel, mas sim a principal suspeita de ter comprado a criança do homem preso anos atrás. E naquele momento, a linha tênue entre a verdade e a mentira se misturava, deixando Maria apenas com o silêncio gélido da realidade. A sala de interrogatório era fria e impessoal. As paredes de concreto e a luz branca e intensa criavam uma atmosfera opressiva. Maria, sentada em uma cadeira de metal, mantinha as mãos unidas sobre a mesa. As algemas já haviam sido removidas, mas o peso do metal ainda parecia presente em seus pulsos. O tempo ali dentro parecia não passar, e a cada porta que se abria, seu coração dava um salto. O investigador retornou, trazendo consigo uma pasta repleta de documentos. Ele se sentou à frente de Maria, ajeitando os papéis com calma meticulosa. Dona Maria, precisamos falar sobre o Miguel, disse ele sem rodeios. Maria, exausta, apenas assentiu, os olhos marejados e a voz trêmula. Eu já contei. Eu o encontrei na minha porta. Pensei que fosse um presente. A expressão do policial era fria. O menino foi roubado do hospital, ainda recém-nascido. A mãe dele nunca desistiu de procurá-lo. Durante anos, ela espalhou cartazes, fez denúncias, moveu o mundo para encontrar o filho. As palavras cortavam o ar como facas afiadas. Maria arregalou os olhos e o choque tomou conta de seu rosto. Roubado? Eu não sabia. Eu nunca faria mal a ninguém. Sua voz saía entrecortada, quase um sussurro. O investigador continuou, sem demonstrar compaixão. O homem que sequestrou Miguel confessou o crime. Ele disse que vendeu a criança e que a senhora foi a compradora. Agora precisamos saber a verdade, Dona Maria. Foi isso que aconteceu? Maria, ainda em choque, balançava a cabeça freneticamente. Não, eu nunca comprei ninguém. Eu só queria cuidar dele. Estava sozinho. Eu pensei que fosse Deus, que ele tivesse me mandado aquele menino. Cada resposta de Maria parecia aumentar o ceticismo dos policiais. Sua ingenuidade era facilmente interpretada como uma tentativa de manipulação. Dona Maria, a senhora entende a gravidade disso? Estamos falando de sequestro de menor. Mesmo que tenha agido de boa fé, deixar de procurar as autoridades já é um crime. A senhora manteve uma criança desaparecida longe da família biológica por anos. O peso da realidade desabava sobre ela. Maria sentia o mundo se estreitar ao seu redor. As paredes da sala pareciam se mover lentamente, fechando-se. As lembranças de cada momento com Miguel agora vinham acompanhadas de uma pontada de culpa. Seu maior medo tornava-se realidade. Ela havia causado dor, mesmo sem ter consciência disso. Do outro lado da sala, advogados e assistentes sociais revisavam os documentos. Provas começavam a surgir. A ausência de registros financeiros que indicassem uma compra, a inexistência de qualquer contato entre Maria e o homem preso, além de depoimentos de vizinhos que reforçavam a narrativa de sua bondade e ingenuidade. A própria cronologia dos eventos não sustentava a acusação de compra. No entanto, a sombra da dúvida pairava sobre ela. A Defensoria Pública tentava construir uma defesa sólida para Maria, apresentando as provas de sua inocência e o contexto de sua vida simples e solitária. No entanto, Maria, consumida pela culpa, muitas vezes atrapalhava a própria defesa. Não importa o que digam, eu causei sofrimento a uma mãe. Eu devia ter perguntado, eu devia ter feito algo. Repetia, tornando difícil para os advogados mostrar sua verdadeira inocência. Sua consciência a colocava sempre na posição de culpada, mesmo quando as evidências a eximiam. Enquanto isso, Miguel era ouvido por psicólogos e assistentes sociais.
O menino, ainda sem compreender totalmente a situação, falava com carinho sobre Maria. Ela sempre cuidou de mim, me dava comida, me ensinava as palavras, me contava histórias antes de dormir. Ela nunca me fez mal. Eu amo minha vovó. Suas palavras eram genuínas, um reflexo da vida que tiveram juntos, envolta em amor e cuidado. Mesmo sem entender o peso de suas declarações, Miguel mostrava ao mundo que Maria havia sido, de fato, uma avó dedicada. Apesar da pressão, as provas a favor de Maria continuavam a se acumular. Advogados de defesa mostravam que ela nunca teve antecedentes criminais, que sua vida sempre foi pautada pela simplicidade e pela fé. Depoimentos de antigos conhecidos da fazenda onde trabalhou reforçavam sua imagem de mulher humilde, que sempre cuidou das crianças locais sem nunca esperar nada em troca. Até mesmo a assistente social que acompanhava o caso relatou que Miguel parecia bem cuidado e feliz ao lado de Maria, mas nada disso parecia aliviar o peso que Maria carregava. Mesmo diante da perspectiva de ser inocentada, a culpa continuava a corroer sua alma. A cada pergunta ela sentia que, de alguma forma, havia falhado, que sua fé, antes uma fonte de esperança, agora parecia ter cegado sua razão. Eu deveria ter perguntado, eu deveria ter procurado ajuda, repetia baixinho, como uma prece ao contrário. A verdade finalmente começou a emergir, mas o caminho para a redenção ainda parecia distante. Para Maria, o perdão não viria apenas pela justiça dos homens, mas sim pelo alívio do próprio coração. E naquele momento, o que mais doía não era a acusação, mas o medo de que Miguel nunca mais a visse como a avó que sempre tentou ser. A mansão do milionário brilhava sob o sol da tarde. Jardins bem cuidados, fontes de mármore e uma fachada imponente criavam um cenário quase surreal, especialmente em contraste com a vida simples e quase rústica de Maria. O portão automatizado abria-se apenas para carros luxuosos e seguranças discretos vigiavam cada movimento na propriedade. No interior, lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luzes suaves sobre os móveis clássicos e tapetes importados. Cada detalhe exalava riqueza, mas também um certo vazio, uma frieza difícil de ignorar. Enquanto Maria permanecia na delegacia, tentando processar tudo o que acontecia, a investigação avançava. A reviravolta veio quando os investigadores decidiram aprofundar o caso do homem preso anos antes. Através de cruzamento de informações bancárias, registros de chamadas e depoimentos antigos, começaram a emergir detalhes perturbadores. O suspeito, que havia confessado ter vendido Miguel, nunca agira sozinho. Ele havia sido contratado pela esposa de um influente milionário, movida por uma vingança calculada. A verdade era mais cruel do que qualquer um poderia imaginar. A esposa do milionário havia descoberto a traição do marido com uma jovem funcionária de sua empresa. Grávida e vulnerável, a amante não fazia ideia de que sua vida e a do bebê estavam em risco. A esposa, em um ato de vingança silenciosa, arquitetou o sequestro da criança ainda no hospital. Sua intenção era simples: destruir o coração da amante da mesma forma que sentia seu próprio coração despedaçado. Para isso, contratou o homem para levar o bebê e se desfazer dele, como se fosse apenas mais um obstáculo em seu caminho. Os investigadores ficaram perplexos ao descobrir o nível de manipulação envolvido. O dinheiro que financiou o sequestro foi transferido de contas internacionais, dificultando o rastreamento. Testemunhas-chave, antes intimidadas ou compradas, começaram a falar. Uma enfermeira do hospital admitiu ter sido paga para ignorar o desaparecimento do bebê. O motorista da família relatou que, na época, foi obrigado a levar pacotes e envelopes sem jamais questionar o conteúdo. Cada nova informação reforçava o caráter cruel e implacável
da esposa traída. Enquanto isso, Maria foi chamada novamente para prestar depoimento. Na sala de interrogatório, o ambiente pesado continuava a sufocá-la. Dessa vez, porém, a abordagem dos policiais foi diferente. Dona Maria, novas informações vieram à tona. Parece que a senhora foi vítima de uma trama muito maior do que imaginávamos. Maria, pálida e com o olhar perdido, apenas balançou a cabeça. Eu nunca quis machucar ninguém, eu só queria cuidar dele, repetia, sua voz quase apagada. Pela dor. Os advogados da Defensoria Pública finalmente conseguiram acesso ao conteúdo completo da investigação. As provas inocentavam Maria de qualquer participação consciente no crime. As evidências deixavam claro que ela nunca soube da verdadeira origem de Miguel e que sua única culpa havia sido o excesso de fé e ingenuidade. No entanto, mesmo com essa nova perspectiva, o peso da culpa não diminuía. Como eu não vi? Como eu pude ser tão cega? E questionava-se, abraçando o próprio corpo, como se tentasse se proteger de uma verdade que a machucava profundamente. Enquanto Maria lutava com seus próprios demônios, a justiça começava a se mover na direção certa. A esposa do milionário foi indiciada por sequestro, conspiração e outros crimes. Sua tentativa de usar o dinheiro e o poder para esconder seus rastros desmoronou diante das provas contundentes. Em sua mansão luxuosa, o que antes era um trono de poder transformou-se em uma prisão de paredes douradas. Mesmo cercada pelo luxo, ela agora experimentava o isolamento e a vergonha, cercada apenas pelo eco de seus próprios atos. Para Maria, o caminho para a redenção ainda era longo. Mesmo com a verdade revelada, ela sabia que precisaria reconstruir não apenas sua vida, mas também sua fé. O contraste entre o mundo opulento da verdadeira vilã e sua realidade humilde reforçava a ideia de que o verdadeiro valor estava na pureza do coração. E naquele momento, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, ela se agarrava à esperança de que, no final, o amor pudesse prevalecer sobre a dor. O tribunal estava lotado. Advogados, jornalistas e familiares enchiam o espaço com um misto de tensão e expectativa. O contraste entre o ambiente solene e o turbilhão de emoções era palpável. No centro de tudo, Maria, com as mãos trêmulas e o olhar baixo, parecia uma figura perdida em meio ao caos. Seu traje simples destoava dos ternos caros e vestidos formais ao seu redor. Apesar de inocente, ela carregava o peso de quem se sentia culpada. No banco dos réus, a esposa do milionário mantinha a expressão fria. Seus advogados tentavam desconstruir as provas, mas o trabalho da promotoria era meticuloso. Vídeos, registros bancários e depoimentos pintavam um retrato sombrio de sua vingança planejada. O tribunal assistia em silêncio enquanto as camadas de mentiras eram removidas, revelando a verdade crua. Ela havia sequestrado Miguel para punir a amante de seu marido, destruindo uma vida inocente sem remorso. Quando a mãe biológica de Miguel foi chamada a depor, a sala se encheu de emoção. Sua voz, ainda trêmula pelo trauma, ecoou pelo salão. Eu procurei meu filho todos os dias, esperei por ele em cada esquina, rezei em cada amanhecer. O vazio de não saber onde ele estava me consumia. E enquanto eu sofria, alguém escolheu usar meu filho como arma em uma guerra que eu nem sabia que existia. Suas palavras cortaram o ar como facas afiadas, deixando até mesmo os mais endurecidos no tribunal com os olhos marejados. A Defensoria Pública fez o possível para defender Maria, mas ela mesma parecia resistir à ajuda. Eu não sabia, mas isso não muda o fato de que aquela mãe sofreu. Eu deveria ter procurado ajuda, ter perguntado mais. Eu me deixei cegar pela minha própria solidão, dizia ela, muitas vezes interrompendo seu próprio advogado. Sua fé, antes um pilar de esperança, agora parecia se voltar contra ela. Será que fui tão ingênua
Que me tornei cúmplice do mal? Questionava-se baixinho, os olhos perdidos no vazio. Miguel também foi ouvido, em um ambiente reservado e com o apoio de psicólogos. Suas palavras foram um bálsamo para Maria. A vovó sempre me cuidou. Ela nunca me fez nada de mal. Me ensinava a ler, me contava histórias. Eu não sei por que estão fazendo isso com ela. Eu só quero voltar para casa. O depoimento do menino trouxe um pouco de humanidade ao processo, mostrando que, apesar de tudo, Maria havia oferecido amor e cuidados genuínos. Quando a sentença foi finalmente dada, o alívio misturou-se à dor. A esposa do milionário foi condenada por sequestro, conspiração e danos emocionais. Sua tentativa de manipular a narrativa e esconder seus crimes atrás do dinheiro e do status social não foi suficiente para evitar a punição. Ela deixou o tribunal algemada, a imagem de sua expressão apática, estampando os jornais como o retrato da verdadeira vilã. Maria, por sua vez, foi declarada inocente. Não havia provas de que ela tivesse qualquer envolvimento consciente no sequestro. Sua única culpa foi acreditar que o menino em sua porta era um presente divino, uma resposta para sua solidão. Mas mesmo com a liberdade, o fardo não se aliviava. A justiça foi feita, diziam todos, mas dentro dela o peso da culpa permanecia. Ela sabia que sua redenção não viria apenas com o perdão da lei, mas sim com a paz de seu próprio coração. Ao deixar o tribunal, Maria parecia menor, como se os anos de sofrimento tivessem dobrado seu corpo. Abraçou Miguel, que correu em sua direção, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o calor do amor sem a sombra da dúvida. Mas a busca pela paz espiritual seria um caminho longo. Sua fé, antes tão sólida, agora precisava ser reconstruída, tijolo por tijolo. E enquanto o mundo celebrava a vitória da justiça, Maria começava sua própria jornada para encontrar a verdadeira redenção. Após o julgamento, a vida de Maria parecia uma página em branco. A justiça dos homens havia sido feita, mas ela ainda carregava o peso de uma culpa silenciosa. Seu mundo, antes tão pequeno e seguro, agora era um emaranhado de dúvidas e vazio. Quando a verdadeira família de Miguel a procurou, trazendo um convite inesperado, Maria não soube como reagir. A mãe biológica de Miguel, após a verdade vir à tona, percebeu a importância de Maria na vida do menino. Com o coração ainda machucado, ela e sua família estenderam a mão para a mulher que, apesar de tudo, havia dado amor e cuidado ao seu filho. "Queremos que venha morar conosco", disseram. "Miguel te ama, e nós reconhecemos o bem que você fez. Não queremos apagar sua presença na vida dele, mas sim construir algo juntos." O convite, embora generoso, trouxe consigo uma mistura de alívio e desconforto. Maria, acostumada com sua vida simples e isolada, sentia-se um peixe fora d'água ao se imaginar na casa da família de Miguel. O lar deles era grande e acolhedor, cheio de cores e vida, mas para ela, cada sorriso parecia um lembrete de que não pertencia àquele mundo. Caminhava pelos corredores com passos silenciosos, como se tivesse medo de perturbar a harmonia do lugar. Os primeiros dias foram difíceis. Durante as refeições, Maria quase não tocava na comida. Sentava-se sempre na ponta da mesa, tentando ocupar o menor espaço possível. Ouvia as conversas, mas raramente se manifestava. A mãe de Miguel tentava incluí-la, fazia perguntas sobre o dia, mas as respostas eram curtas, quase sussurradas. "Está tudo bem, sim. Muito obrigada." Ela ajudava nas tarefas da casa, mesmo quando ninguém pedia. Lavava a louça, dobrava as roupas e se oferecia para cuidar do jardim, buscando uma maneira de se sentir útil. Mas foi Miguel quem, pouco a pouco, foi quebrando o gelo. "Mãe, olha o desenho que fiz." Quando ele disse aquilo pela primeira vez, o silêncio na sala foi quase palpável. Os adultos trocaram olhares, sem saber como reagir. Maria, no entanto, congelou. "Mãe,
Ele repetiu, aproximando-se com o papel colorido nas mãos. Ela piscou, tentando afastar as lágrimas, mas logo se abaixou para ficar na altura do menino. Meu querido, eu te amo muito, sempre vou te amar. Mas sabe, sua mãe verdadeira está bem aqui, disse Maria, apontando delicadamente para a mãe biológica de Miguel. Ela te procurou por tanto tempo, nunca desistiu de te encontrar. E eu tive a sorte de cuidar de você nesse tempo, mas ela é sua mãe, e você pode chamá-la assim. Eu sempre serei sua vovó, do jeitinho que você sempre me chamou. A sala ficou em silêncio absoluto. Miguel olhou para Maria, depois para sua mãe biológica, e então deu um passo em direção a ela. Mãe? Perguntou ele, a voz carregada de uma inocência pura. A mãe biológica, com os olhos cheios de lágrimas, abriu os braços e o abraçou forte. A emoção tomou conta de todos. Maria, observando a cena, sentiu que, apesar de tudo, seu coração estava em paz. Aquelas palavras e aquele abraço marcaram o início de uma nova fase. Para Maria, não foi um adeus, mas um recomeço. Ela começou a se sentir parte daquela família, não como uma substituta, mas como alguém que sempre teria um espaço especial na vida de Miguel. Seu papel, antes confuso, agora estava claro. Ela era a avó, a cuidadora, o porto seguro onde o menino sempre poderia encontrar amor. O tempo ajudou a curar as feridas. As conversas à mesa se tornaram mais longas, as risadas mais frequentes. Maria, antes tão encolhida, agora ajudava Miguel com os deveres da escola, contava histórias para ele dormir e até ensinava algumas das antigas canções que cantava na fazenda. Ela encontrou na rotina daquela casa um novo propósito, e seu coração, antes tão machucado, começou a bater com mais leveza. Os dias de angústia foram substituídos por pequenas vitórias cotidianas. Maria aprendeu que recomeçar não significava esquecer o passado, mas sim construir algo novo sobre as bases do que viveu. E cercada por uma família que a acolheu de braços abertos, ela começou a encontrar a paz que tanto buscava. E talvez pela primeira vez em muito tempo, sentiu que realmente tinha um lar. Os primeiros raios de sol atravessavam a janela do pequeno quarto de Maria, iluminando suavemente as paredes com tons dourados. Ela despertava cedo todos os dias, como sempre fizera. Mas agora, suas manhãs começavam com uma oração silenciosa, um momento em que conversava com Deus, buscando não apenas respostas, mas paz. Que meu coração encontre o caminho certo, que eu consiga perdoar a mim mesma, murmurava, os olhos fechados e as mãos unidas. A igreja local se tornou um refúgio. Aos domingos, Maria caminhava pelas ruas da comunidade ao lado de Miguel e sua nova família. Na paróquia, o som do coral, as vozes em uníssono e o aroma das velas acesas criavam um ambiente acolhedor. O padre, ao vê-la chegar, sempre lhe dava um sorriso caloroso. Seja bem-vinda, Maria. Sua presença é uma bênção. Durante as missas, Maria se deixava levar pelas orações, permitindo que cada palavra encontrasse um espaço em seu coração. Muitas vezes, as lágrimas escorriam discretas por seu rosto. Não era apenas tristeza, mas uma mistura de sentimentos: arrependimento, esperança e, principalmente, gratidão. Miguel, sentado ao seu lado, segurava sua mão pequena e quente, ancorando-a naquele momento de devoção. A comunidade também a abraçou. As senhoras do grupo de oração a convidavam para os encontros semanais, onde partilhavam histórias, rezavam e dividiam pequenas alegrias do cotidiano. Maria, que antes se via como uma intrusa, começou a se sentir parte daquele círculo de fé e amizade. Cada novo rosto que a cumprimentava, cada abraço genuíno, ajudava a curar as feridas que o tempo e a culpa haviam deixado. Em um dos encontros, durante um momento de partilha, Maria finalmente abriu seu coração. Eu sempre achei que Deus tinha me enviado um anjo, e talvez tenha mandado mesmo,
mas não da forma que eu imaginava. Miguel me trouxe luz, e mesmo quando a verdade veio à tona, eu sei que Deus estava ao nosso lado. Ele nos guiou até aqui, até vocês. Sua voz era serena, e ao terminar, os olhos das pessoas ao redor estavam marejados. O padre se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Deus tem planos que muitas vezes não entendemos, mas Ele nos mostra o caminho, e você o seguiu com o coração puro. A fé de Maria, antes abalada, agora se fortalecia a cada dia. Ela começou a participar ativamente das atividades da igreja, ajudando na distribuição de alimentos e na organização de eventos para as crianças da comunidade. Seu passado não era um fardo, mas uma história de superação. Sua bondade e ingenuidade, antes vistas como fraqueza, agora eram reconhecidas como virtudes que inspiravam a todos ao seu redor. Mesmo na nova rotina, Maria mantinha seus pequenos rituais de fé. Acendia uma vela todas as noites e fazia uma oração especial, sempre agradecendo pela nova chance que havia recebido. Miguel, com sua alegria contagiante, era a prova viva de que o amor verdadeiro era capaz de curar. "Vovó, você vai contar uma história hoje?" perguntava ele antes de dormir. E ela, sempre pronta, sentava-se ao lado dele, entrelaçava seus dedos nos dele e começava a contar histórias onde a bondade e a fé sempre venciam. A superação do trauma foi acontecendo de forma natural. Maria não apagou o passado, mas o transformou em aprendizado. Suas cicatrizes não desapareceram, mas se tornaram lembranças de uma jornada difícil e vitoriosa. E enquanto o mundo continuava girando, ela finalmente encontrou o que tanto buscava: a paz espiritual. Uma paz construída com amor, perdão e, acima de tudo, fé. O sol brilhava intensamente naquela manhã especial. A casa da nova família de Maria e Miguel estava cheia de vida. No quintal, mesas decoradas com toalhas brancas e vasos de flores coloridas compunham o cenário de uma celebração íntima e calorosa. Amigos, vizinhos e membros da comunidade se reuniam, compartilhando sorrisos, abraços e histórias ao som de uma música suave. Maria observava a movimentação com o coração aquecido. Mesmo depois de tudo o que vivera, ainda era difícil acreditar que fazia parte daquele lar. Cada gesto de carinho, cada palavra acolhedora era como um bálsamo que aliviava suas antigas feridas. A família biológica de Miguel a tratava com genuíno afeto. "Você é parte da nossa família, Maria, sempre será", dizia a mãe de Miguel, segurando suas mãos com ternura. Miguel, sempre travesso e cheio de energia, corria pelo jardim, levando alegria a todos os cantos. De vez em quando, parava ao lado de Maria e, com sua voz doce, chamava-a de vovó. O som daquela palavra preenchia o coração dela de um jeito único. Mesmo sabendo da verdade, o menino nunca deixou de enxergá-la como sua avó. E esse amor incondicional era a maior resposta de suas orações. Durante a celebração, o padre da comunidade fez uma breve oração abençoando a família. "Hoje celebramos o amor, o perdão e o recomeço. Deus une os caminhos, mesmo quando parecem perdidos. E aqui, diante de todos, vemos a prova de que a fé sempre nos leva ao destino certo." As palavras tocaram a todos, especialmente Maria, que deixou as lágrimas rolarem dessa vez de pura felicidade. A refeição foi farta e cheia de sabores. Pratos simples, preparados com amor, eram servidos enquanto as conversas fluíam. Maria, agora mais segura e confortável, dividia histórias antigas da fazenda, arrancando risadas dos presentes. Seu sorriso, antes tímido, agora era constante. A vida, que tanto lhe negara, finalmente lhe mostrava sua face mais bonita. Ao anoitecer, quando o céu se encheu de estrelas, Miguel puxou Maria pela mão. "Vem, vovó, quero te mostrar algo." Ele a levou até o balanço sob a árvore, onde costumavam conversar antes de dormir.
Sentados lado a lado, ele olhou para o céu e disse: "Acho que Deus fica feliz quando a gente está assim, né?" Maria, emocionada, abraçou o menino e sentiu, naquele instante, que todas as peças do seu coração se encaixavam. O recomeço de Maria não foi apenas uma mudança de endereço ou de rotina. Foi uma transformação de alma. Ela encontrou o lar que tanto pediu a Deus, mas, acima de tudo, entendeu que a verdadeira casa estava naqueles que a amavam. Seu caminho, marcado pela fé e pela bondade, trouxe a recompensa divina que ela jamais imaginou receber. A celebração se prolongou até tarde, mas Maria não sentia cansaço. Pelo contrário, cada minuto parecia renová-la. Enquanto as últimas luzes se apagavam e a casa se aquietava, ela fez sua oração final do dia. Obrigada, meu Deus, por este milagre. Obrigada pela família, pelo amor e pela segunda chance. Minha vida é tua e meu coração transborda de gratidão. E assim, envolta em amor e fé, Maria finalmente encontrou o que tanto buscou. A sensação de pertencimento, de lar e, acima de tudo, de paz. Uma paz abençoada, conquistada pela bondade e pela fé inabalável, que mesmo em meio às tempestades, jamais se apagou. A história de Maria é um verdadeiro testemunho de fé, resiliência e amor incondicional. Desde o momento em que encontrou Miguel em sua porta, sua vida tomou rumos inesperados. Passou de uma senhora solitária e ingênua a uma mulher que enfrentou acusações injustas, questionou sua própria fé e, mesmo assim, manteve o coração aberto ao perdão e ao recomeço. Cada etapa dessa jornada trouxe desafios profundos. No tribunal, viu sua vida ser exposta e julgada, mas também presenciou a verdade emergir, trazendo justiça e revelando o verdadeiro vilão da história. O amor de Miguel foi seu norte em meio à tempestade, e a aceitação pela família biológica do menino mostrou que laços de amor verdadeiro vão além do sangue. A fé foi a âncora de Maria. Mesmo nos momentos de maior dor e dúvida, ela se agarrou à esperança e encontrou na comunidade e na igreja o apoio necessário para se reerguer. Suas orações silenciosas, os momentos de reflexão e o carinho genuíno das pessoas ao seu redor foram fundamentais para que ela conseguisse transformar a culpa em aprendizado e o medo em esperança. Hoje, Maria vive cercada de amor. Na nova família, ela é a vovó querida, a contadora de histórias, a voz suave que embala as noites de Miguel. Sua trajetória nos mostra que, mesmo quando a vida parece sem saída, Deus sempre encontra uma forma de nos guiar para a luz. A recompensa pela bondade e pela fé inabalável veio em forma de uma família verdadeira e de um lar onde sempre terá um lugar especial. E se essa história tocou seu coração, não deixe de acompanhar o canal Janelas da Vida. Aqui você encontra histórias reais e inspiradoras de mulheres que, assim como Maria, superaram desafios inimagináveis. Inscreva-se, curta e compartilhe para que mais pessoas possam se emocionar e encontrar esperança. E lembre-se, sempre há uma nova janela se abrindo, mostrando que a vida pode nos surpreender de maneiras maravilhosas. Até a próxima história.